Então isso fica 2π vezes a integral de menos 3 a 3, produto das raízes quadradas, é a raiz quadrada do produto. Então isso fica o quê? Raiz quadrada de, vamos lá, 25 menos x2 vezes 1. 25 menos x2, mais 25 menos x2 vezes x2 sobre 25 menos x2. x2. Integral em x. Então isso dá que 2π vezes a integral de menos 3 a 3 de quê? Raiz de 25, né? Ou seja, 2π vezes a integral de menos 3 a 3 de 5 dx. Isso dá quanto? Dá 2π vezes 5 dá 10. 10π. Integral de 1 em x dá x de menos 3 a 3, certo? Tá? E quanto é que dá isso? Dá 6. Portanto, isso dá quanto? 60π unidades de área. Entendido aí? Raiz de 25 é 5. 5 vezes 2π dá 10π. Aí fica a integral de 1 em x que dá x, dá isso aí. Unidade de área. Então essa é a área dessa faixa esférica que tem, tá? Se a função for par, essa função que está ali na integral sempre vai ser par? Como é? Se a função original for par, a função que está dentro da integral sempre vai ser par? Dentro da integral? É. Se tiver os limites simétricos, eu posso fazer só de 0 a 3, então 2 para frente. É porque a derivada de uma função par é uma função ímpar, né? Mas está ao quadrado, tá? Dá par, então o produto dá par, dá tudo par. Tá? Aí pode fazer a integral de 0, mas aí nem precisa separar, é tão simples. Agora, você precisa ter, como em todas as fórmulas geométricas, você precisa ter uma interpretação dos elementos dessa forma. Uma interpretação geométrica dos elementos dessa forma. E eu farei aqui, diante do seguinte contexto. Ó, o contexto é esse que eu colocarei aqui. Contexto geral. O contexto é o seguinte, preste atenção, muita atenção agora que eu vou usar o teorema da função inversa, tá? Ó, sejam A, B, C e D reais com 0 menor do que A menor do que B e C menor do que D, tá? F, uma função de classe C1, F, mais que isso. Diante do colocado, é F de AB em CD, uma função de classe C1, classe C1 totalmente em AB e invertível. tá? E F de classe C1 invertível.
f é uma função de classe C1 e invertível. Então, primeira coisa é que daí, como com função de classe C1 invertível, com f' de x diferente de zero, qualquer que seja x pertencente ao intervalo fechado a B. Agora sim, então é isso que eu vou colocar. A, B e C, D reais, com A0 menor do que A menor do que B, e C menor do que D, e F daqui para cá uma função de classe C1 invertível, com a derivada em x diferente de zero, qualquer que seja x no intervalo fechado a B. Então a primeira conclusão que você tira daí é a seguinte: daí a derivada de f em x é maior do que zero, qualquer que seja x no intervalo fechado a B, ou a derivada da f em x é menor do que zero, qualquer que seja x no intervalo fechado a B. Ou seja, eu não posso ter a derivada positiva em um número do intervalo e negativa em um outro. Porque se na derivada contínua, se isso ocorresse, pelo teorema do valor intermediário, a derivada teria que ser zero num ponto. Entendeu? Se a derivada fosse positiva num valor e negativa em outro valor do intervalo AB, derivada da f, entre esses dois pontos, quer dizer, existiria um ponto entre esses dois pontos onde a derivada seria zero, mas a derivada não é zero. Tá certo? Daí, tá certo? Isso é consequência do teorema do valor intermediário. Tá certo? Vou colocar aqui. Pelo teorema do valor intermediário. Explicado por quê. Além disso, agora observe o seguinte, ó. Além disso, pelo teorema da função inversa, como a derivada da f em x é diferente de zero em todos os pontos, a inversa é diferenciável. A f a menos 1, que é a inversa da f, é diferenciável. Além disso, pelo teorema da função inversa, a inversa da f é diferenciável com quem é a derivada da inversa da f em x. O teorema da função inversa diz que isso é quem? É 1 sobre o quê? A derivada da f aplicada em f a menos 1 de x, qualquer que seja o x pertencente a CD, que é o domínio da inversa. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo CD. Mas olhe para cá. O que é que está dizendo essa fórmula? A derivada da inversa da f em x é 1 sobre a derivada da f composta com f a menos 1 de x. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui no denominador a composição de duas funções. A composição da derivada da f, que é uma função contínua, com a inversa da f. Mas uma função contínua e invertível entre dois intervalos, a sua inversa é invertível. Veja a demonstração nas minhas notas. Quem não foi meu aluno, está a demonstração nas minhas notas lá no cálculo 1. Se uma função do intervalo i em j ela é contínua e invertível, a sua inversa também é contínua. Então eu tenho aqui no denominador a composição de duas funções contínuas. Portanto, uma função contínua.
E o inverso multiplicativo de uma função contínua ainda é uma função contínua, ou seja, a f a menos 1 tem derivada contínua, portanto a f a menos 1 também é de classe C1. Logo, a inversa da f é o que? De classe C1. Então quando eu digo que é de classe C1, já estou dizendo que é no seu domínio, domínio CD. Então, considere a seguinte situação. Vou considerar, olha aqui, ó. Ó, agora eu vou considerar o seguinte. Seja S, preste bem atenção, a superfície de revolução, vocês vão ver que isso é possível, a superfície de revolução obtida pela rotação, está aparecendo aqui o que eu estou escrevendo, pela rotação em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo x igual a 0, do gráfico de f. Então veja essa situação. Vamos considerar o primeiro caso. Caso em que a derivada da f em x é positiva, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado a b. Então olha aqui o que eu tenho, ó. Y, aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o AB, aqui eu tenho o CD, vamos dizer que o CD, mas no CD não precisa estar aqui. O A e o B precisam estar aqui, porque o 0 é menor do que A, menor do que B. Exatamente para poder fazer a rotação diante do exposto da teoria, então... Bem, caso em que a derivada é positiva, então se a derivada é positiva, em todo x a função é estritamente crescente, injetiva e sobrejetiva, então ela tem que sair daqui. Tá certo. Ela tem que sair daqui e para cá. Esse é o gráfico da f, que é o gráfico da sua inversa vendo de y para x, certo? E eu posso fazer, então, a rotação em torno desse eixo aqui, que é o que eu quero. E observe que para calcular a área de S, tá? A área de S da superfície de revolução obtida nessa circunstância, eu posso aplicar esta fórmula, onde em vez de F eu vou usar quem? FA menos 1. E vou fazer a integral em Y, porque eu farei a integral ao longo do eixo das ordenadas. Então, tem-se quem é a área de S? É 2π vezes a integral de quanto a quanto? CAD de quê? F a menos 1 de... Vou fazer a integral em Y, tá? Usando a letra Y. F a menos 1 de Y. Quando eu digo integral em Y, quer dizer, eu estou integrando aqui, tá? F a menos 1 de Y vezes o quê? Raiz quadrada de quem? De 1 mais a derivada de F a menos 1 em Y ao quadrado, integral em Y. Todos concordam que a fórmula é essa?
Tá certo? Todos concordam? Para todo y, eu estou fazendo a integral em CD, mas para todo y em CD, quem é a derivada de f a menos 1 em y? É 1 sobre a derivada da f aplicada em f a menos 1 de y, CD. Então isso aqui é 2π, vezes a integral de C a D, de f a menos 1 de y, vezes o quê? Raiz quadrada de 1, mais quanto? Mais 1 sobre a derivada da f, aplicada em quem? A f a menos 1 de y, né? Tudo isso ao quadrado. Dx. Agora eu vou fazer uma mudança de variável. Vou levar a integral para x. Então qual é a mudança de variável? Eu vou botar em azul para destacar. Com x igual a f a menos 1 de y, ó, com x igual a f a menos 1 de y, o que tenho eu? O que nós temos? Muito bem. Quem é o y? Se x é f menos y, quem é o y? F de x. Quem é o dy? F' de x dx. E assim, como é que fica a área de S? A área de S fica o quê? Fica 2π vezes a integral de... Quem é f a menos 1 de y? F a menos 1 de y. Quem é f a menos 1 de y? X. Vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais 1 sobre a derivada da f aplicada em quem? X. Tudo isso ao quadrado. Vezes, né, dy. Mas quem é dy? Então fica vezes f' de x dx. Mudança de variável vai. Agora desenvolvo um pouco mais. Isso aqui é 2π vezes... integral de quanto? De A a B. Agora passou de A a B, porque a integral aqui é de C a D. Mas quando o y é C, quanto é o x? É A. Nesse caso. Quando o y é D, quanto é o x? B. Então fica a integral de A a B. Então fica x vezes... Aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada. Isso aqui vai ficar... O denominador fica o quê? 1 mais f' de x ao quadrado. Tá certo? Eu vou ficar resolvendo, vai ficar o quê? Vai ficar, né? Porque fica 1 sobre f' de x ao quadrado mais 1. Então em cima, quando permanece 1 mais f' de x ao quadrado, sobre quem? Sobre a raiz quadrada de f' de x ao quadrado, que é o módulo de f' de x, mas f' de x positivo, então dá f'